800 anos atrás, 20 monarcas de diferentes países se juntaram para criar a organização conhecida como Governo Mundial. Para assegurar que nenhum ditador surgisse, os 20 fundadores criaram o Trono Vazio. Porém, apenas uma pessoa se negou a colocar a sua espada diante dele: a antiga rainha de Alabasta, Neftari Lili. Hoje, conhecemos Insama, o governante absoluto que está acima de todos os nobres mundiais e a única pessoa que tem o poder de se sentar no trono. Agora, a pergunta é: quem é Insama? E qual sua relação com Neftari Lili, a pessoa que se recusou a colocar a sua espada diante do trono vazio? Com base nos eventos dos últimos capítulos, a gente consegue fazer uma suposição de dois indivíduos que muito provavelmente são a real identidade desse ser tão misterioso. Quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo, porque é sobre isso que vamos falar. Fala, galera! Eu me chamo Tade, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O fato é que Insama é uma figura que trouxe diversos mistérios para a obra, desde os eventos que aconteceram lá no início do arco do Reverie. Ele sempre se manteve escondido e nunca teve a intenção de se mostrar publicamente. Mas no capítulo 1084, assim que o Recobra mencionou o nome de Neftari Lili, Insama teve sua atenção chamada para falar sobre esse nome. Ele simplesmente apareceu diante do rei de Alabasta só para conversar sobre esse assunto. Juntando todas essas peças, a gente consegue entender melhor tudo o que aconteceu e, a partir disso, tentar entender a verdadeira identidade de Insama, que está relacionada diretamente com a antiga monarca do reino de Alabasta, Neftari Lili. Mas se tem uma coisa a mais que eu quero que vocês entendam, é a importância do like de vocês. Então, se vocês estão curtindo essas teorias e análises, já enfia a pistola de borracha no like, porque só assim vocês demonstram pra mim que querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. E pra você que é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sino, porque a partir de agora, meus amigos, a gente vai ter muito conteúdo desse tipo. Já fez isso? Então, sem mais delongas, vamos lá descobrir quem é essa pessoa. Para começarmos, precisamos recapitular a presença de Insama no capítulo 1084. Ele estava ali na espreita, apenas escutando a conversa dos Gorosei com o rei de Alabasta. Só isso já mostra que ele realmente tem um interesse na família Neftari, até porque o In aparenta ser uma pessoa egoísta e arrogante. Uma daquelas pessoas que não dá bola para quem não vale o seu tempo. E vamos ser sinceros, na cabeça dele eu acredito que quase ninguém valha. Mas nessa conversa em específico, ele já estava escutando o pai da Vivi para saber se ele iria revelar alguma coisa especial para os Gorosei. Uma prova de que os Neftaris têm uma ligação com ele é que na primeira vez em que o In apareceu no mangá, ele está com cartaz de 4 pessoas: Shirahoshi, Luffy, Barba Negra e o da Vivi. Todos eles estavam rasgados ou com uma espada cravada, exceto de uma pessoa, a da Vivi. Isso demonstra de maneira quase certa que ele possui alguma relação com as pessoas do clã Neftari. E isso é comprovado mais uma vez na cena que Cobra menciona a primeira rainha, Neftari Lili. Nesse momento, In decidiu sair da toca e se mostrar perante o rei de Alabasta. Nem mesmo os anciões acreditaram no que viram. Afinal, o In de forma alguma deve se mostrar diante de outras pessoas, principalmente sentando no trono vazio. É claro que a partir do momento que ele se apresentou ao Cobra, o destino do rei já estava selado. Eles teriam que apagar a sua existência para que ele não comentasse com ninguém sobre a existência de uma pessoa sentada no trono que jamais alguém poderia se sentar. Mas o fato é, In tem alguma ligação com a primeira rainha de Alabasta, Lili, e isso só deixa mais claro que o governante supremo é alguém que viveu no século perdido. Eu acredito nisso porque lá em Dressrosa nos foi mencionado a cirurgia da juventude perene. O poder da Ope Ope no Mi que concede a imortalidade a uma pessoa que o usuário deseje, em troca, claro, da sua própria vida. E como a gente conhece muito bem o Oda e a maneira como ele resolve escrever cada detalhe, quando ele apresenta um tipo de habilidade desse tipo, ele não vai deixar de lado. Em algum momento da história, ele vai recapitular e provavelmente teremos um flashback dos primeiros usuários ou até mesmo do primeiro usuário da Ope Ope no Mi. Por isso, a gente pode ter certeza que alguém em algum momento da história tenha usado ou vai usar os poderes da cirurgia de juventude perene. Então, levando em consideração esse poder como base, a gente consegue ter alguns indícios de quem Insama pode ser. E em primeiro lugar, a gente vai falar da teoria mais comentada, que Insama é a própria Neftari Lili. Bom, eu particularmente gosto dessa daqui, embora a gente saiba que Oda jamais deixaria algo tão óbvio assim acontecer. Porém, se pararmos pra pensar, se a gente só aceitar isso, vários pontos são ligados e poucas pontas soltas ficam ainda na história. Então, se a gente desconsiderar a maneira como Oda vem escrevendo, faz total sentido que seja essa mulher. Primeiro, que há 800 anos, 20 nações se uniram para derrubar a grande civilização, que era o reino que dominava cada canto desse mundo. Todas essas 20 nações, incluindo Alabasta, acabaram com todos os grandes poderosos daquela época. Assim, difundiram seu poder perante o mundo todo. Criaram um governo mundial e os grandes nomes de cada uma dessas nações subiram a Mara Joyce para viverem como os deuses desse mundo. O problema é que, após ajudar em toda essa matança e ainda ajudar na criação do governo mundial, a história diz que a rainha Lili se recusou a virar uma Tenryubito e voltou para Alabasta. Mas por que ela tomaria essa decisão depois de ajudar a criar a nova ordem mundial? Bom, para justificar isso, a gente poderia dizer que o poder subiu a cabeça da rainha e ela conseguiu arranjar uma forma de ficar acima de todos, chegando ao ponto de forjar um sumiço repentino para que ela comandasse o mundo por trás das sombras.
Isso explicaria o motivo de Yin ter aquele apego pela Vivi, como foi mostrado na primeira cena que ela aparece. Mas, infelizmente, apesar de todos os pontos começarem a se ligar, eu não acredito que seja isso. Porque reparem no momento em que os Gorosei estão prestes a ir falar com Insama logo na sua primeira aparição. Um deles até menciona que o Rei Cobra está a fim de conversar com eles, e em seguida o outro diz que os Neftaris têm que ser considerados traidores, pois se recusaram a subir para Mary Joyce. Então, como os anciões chamariam os Neftaris de traidores se Insama fosse a própria Rainha Lily? As coisas aqui começam a não bater. Por isso a gente vai para a nossa segunda hipótese de quem é Insama. A partir daqui, vamos trabalhar na possibilidade que o Rei Supremo seja alguém ligado à Rainha Lily. Digamos que no século perdido, In fosse um homem que estivesse liderando as 20 nações contra o grande reino. E em algum momento, ele teve uma forte amizade com a Lily, ou até se apaixonou por ela. Mas quando chegou a hora de todos subirem a Mary Joyce, Lily se negou a viver como uma deusa, e isso desapontou muito o próprio In. Como eu acabei de mencionar, os próprios Goroseis consideram como traição essa recusa dos Neftaris de subirem até a Terra Sagrada. E In, como líder do governo, não poderia tolerar nenhuma traição e acabou assassinando sua querida amiga ou esposa, seja lá qual tenha sido a relação desses dois. Depois de ter matado ela, a rainha foi dada como desaparecida e seu irmão passou a governar o reino de Alabasta. Mas o fato de ter matado alguém tão próximo a si fez com que Insama vivesse cheio de arrependimento. Por esse motivo, ele passou os últimos 800 anos olhando para cada uma das rainhas e princesas de Alabasta que se assemelharam a Lily. E isso seria o motivo pelo qual ele demonstrou tanto apego ao cartaz da Vivi. Olha, pra mim, até que essa teoria faz sentido. Porém, tem algumas pontas soltas que não faz ela realmente bater 100%. O que nos abre também espaço para outras possibilidades. Pois como a gente sabe, essas duas teorias são o mais óbvio de se imaginar. E como conhecemos a mente de Oda, talvez ele esteja preparando o mais inimaginável para a verdadeira identidade desse ser. Porque se temos uma certeza que foi confirmado no capítulo passado, é que Insama e Lily estão conectados. Usando esse fato como base, agora vamos lembrar de um outro personagem que foi extremamente importante durante o século perdido. Joy Boy. E se na verdade o motivo da rainha de Alabasta ter negado se tornar uma Tenryubito seja porque ela tenha tido o prazer de conhecer o Guerreiro da Libertação e entender que na verdade a criação do governo mundial só iria trazer tristeza e destruição. Ao perceber isso, Lily resolveu viver a sua vida como uma pirata e se recusou a se curvar diante o novo governo. Em algum momento durante suas aventuras, ela foi parar em uma ilha que mais tarde veio a ser chamada de Amazon Lily, o reino das Amazonas, e ela foi a primeira imperatriz pirata. Se acreditarmos nisso, criaríamos uma relação direta entre ela e a atual princesa Vivi. Ambas conviveram com as principais figuras de suas épocas e foram influenciadas por elas. De todas as teorias, essa é a que eu mais gosto no momento, porque explicaria inclusive o motivo da obsessividade de Insama em relação à família de Alabasta, porque Neftari Lily se relacionou com o Joy Boy. E aqui no presente, temos que a atual princesa de Alabasta é uma membro do Chapéu de Palha, ou seja, está sob ordem diretamente de Luffy, que é o novo guerreiro da libertação. É bem interessante, não acham? Mas antes de acabarmos, temos mais uma teoria. Diretamente dos confins da internet, podemos também supor que Lily é a própria Toki, que foi uma mulher viajante no tempo que acabou indo para o futuro apenas para presenciar o momento em que uma nova geração viesse a encontrar o One Piece. E eu não descartaria essa possibilidade não, tá? Porque é muito provável que a Toki tenha importância no decorrer da história, principalmente quando o século perdido for revelado. Fora que ela tem um cabelo meio azul esverdeado, que aparentemente é uma característica bem similar às mulheres da família Neftari. Então podemos partir do princípio que Lily em algum momento encontrou o Poneglyph em Alabasta que falava sobre uma arma ancestral que estava escondida em um ano, e usando a sua Akuma no Mi de viajar no futuro, ela foi tentando chegar próximo da geração que conseguiria utilizar esse poder para libertar o mundo. Mas claro que no meio do caminho ela conheceu Oden, se apaixonou, teve filhos e acabou ficando por lá 20 anos antes da Grande Guerra acontecer. Então a gente pode cogitar que a Toki seja a própria Lily, que em algum momento de tensão após ter negado a entrada para Mary Joyce, acabou usando seus poderes para ir para o futuro. As possibilidades são inúmeras, mas se eu tivesse que chutar, estamos mais próximo do que longe da verdade. Mas é claro que no próximo capítulo não voltaremos a esse assunto. Não faz parte do perfil do Oda entregar uma resposta de maneira tão rápida, principalmente depois de nos deixar tão curiosos depois de uma revelação. Então se você quer continuar vendo essas teorias em relação ao mundo de One Piece, então já se inscreve aí e ativa o sino para não perder nenhuma novidade que eu vou trazer para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se chegou, tô merecendo seu like. Já enfia o pistolão de borracha aí, porque em breve estaremos de volta. Muito obrigado mais uma vez. A Shira falando e vazando. Até uma próxima. Fui!